Na aula passada, eu tinha proposto para vocês de a gente fazer uma introdução ao problema de conceito de controle por estados, né? E a gente fez isso daí, inclusive, num circuitinho aqui com o Tinkercad, eu tinha mostrado para vocês, né? Como é que a gente poderia fazer isso, mostrei para vocês, inclusive, a questão, né, digamos assim, de quantas execuções por segundo a gente teria fazendo o controle por estados, né? Porque eu eliminar o delay, tá? Então eu tinha conseguido abordar isso daí com vocês. E a gente vai continuar ao longo das próximas aulas, tá? Provavelmente em várias aulas eu vou voltar a discutir esse tópico, tá? Como é que a gente usa o controle por estados para fazer determinada coisa ou outra, tá? Mas eu tinha comentado com vocês na aula passada que a gente ia iniciar o trabalho com usar o controle por estados para trabalhar com botões, com as entradas, né? Porque até agora eu tinha introduzido para vocês a questão das botoeiras, né? A gente já tinha comentado isso daí, que a gente fazia a leitura usando um digital read, mas falta comentar algumas coisas em relativas a como é que os botões efetivamente se comportam, tá? Isso daqui é até um material que eu tenho que deixar depois para vocês, que eu acho que eu não deixei lá, porque o material que eu deixei para vocês sobre botões, se não me falha a memória, o material que eu deixei para vocês sobre botões, que eu acho que está aqui, vejamos. Não, que temporização e controle por estados. Que era temporização, controle por estados. Deixei sim, ó, a questão dos botões, ó, das botoeiras, ó. Deixei um material introdutório para a parte de chaves digitais, que basicamente eu falava mais da questão da proteção, né? Então, como é que funcionam os esquemas de pull up, pull down, tá? E como é que funcionava a chave interruptora, mas eu não cheguei a falar da questão mais assim a fundo da questão do bounce elétrico, que é o que eu vou estar comentando com vocês agora, tá? Então, pessoal, a princípio os botões, as entradas, podem estar vinculados justamente à questão de estados e máquinas de estados, tá? Então, eu vou comentar com vocês isso, muito embora a gente vá trabalhar com os botões, não implementando necessariamente o debounce, tá? Mas sim utilizando bibliotecas que já oferecem essa funcionalidade, tá? Que é mais interessante para o contexto de vocês, porque a gente não precisa, nesse caso, reinventar a roda. Eu vou mostrar para vocês a questão e como é que o debounce poderia ser implementado, tá? Eu não tá aqui na lâmina, mas está num capítulozinho que eu tenho que postar para vocês, eu me esqueci de fazer isso. E isso está, de certa forma, vinculado ao que o software nas bibliotecas depois vão estar utilizando. Mas, basicamente, tá, pessoal? Do ponto de vista do Arduino, vai ser muito mais comum a gente trabalhar com dois tipos de botões distintos, tá? Que são os botões interruptores. Interruptor, para a gente, é um conceito extremamente simples. Vocês já viram isso comigo também em digitais, né? A gente está falando aqui no caso de um deep switch, tá? Mas a gente pode pensar no interruptor como um botão qualquer que faz a função de ligar ou desligar um dispositivo. Tá? No caso de botões, a gente tem um controle de estado muito mais simples, porque o estado de um interruptor é o próprio valor que ele nos retorna em um certo momento de leitura, né? Então, ele não tem um controle de estado mais fino. Basicamente, o estado do interruptor ele é obtido diretamente pela leitura da posição dele, se ele está aberto ou se ele está fechado. Tá? O único cuidado que eu vou comentar com vocês do interruptor é justamente o cuidado relativo à questão de bounce elétrico, tá? O bounce eletromecânico, que seria o mais correto, tá? Que é justamente um efeito mecânico, eletromecânico, na realidade, que acontece com todas as chaves, que é um efeito que pode ser representado por essa figura que vocês estão vendo aqui, tá? Que eu acho que eu já tinha comentado com vocês lá atrás, lá acho que foi em circuitos lógicos, acho que sistemas digitais, certamente eu já falei isso há muito tempo, mas eu acho que sistemas digitais eu também comentei com vocês, porque um dos circuitos para eliminar bounce elétrico é justamente um LEDzinho SR, tá? Mas em suma, o bounce elétrico é o quê? É o efeito que a gente percebe quando a gente fecha ou quando a gente abre uma chave, não importa o tipo de chave que eu esteja falando, tá? Basicamente, o efeito de bounce é um efeito que seria digamos assim, uma vibração elétrica,
tá? Que pode ter origem mecânica, pode ter origem elétrica, propriamente dito, uma mistura dos dois efeitos, que me diz que na transição de um estado aberto para fechado ou fechado para aberto, eu vou ter variações intermediárias. Então, nessa figura aqui, que seria a figura, uma representação de um osciloscópio, o que está acontecendo aqui, né? Eu estava numa situação com a chave aberta e vou chegar numa situação com a chave fechada. Mas no meio do caminho entre o aberto e o fechado, eu vou ter as oscilações, né? Então, ao invés de eu ir de aberto para fechado, eu vou passar aqui, né? De aberto para fechado, para aberto para fechado, para aberto para fechado, aberto, fechado, várias vezes numa janela de tempo, até que eu estabilize numa determinada posição, tá? Bom, qual é o pepino aqui, pessoal? O pepino é que essa janela de tempo dessa flutuação do sinal da chave é uma janela que gira de 5 a 20 milissegundos tipicamente, tá? E o nosso microcontrolador é um microcontrolador suficientemente rápido, normalmente, para fazer diversas leituras dentro dessa janela de tempo. Então, muito embora vocês queiram obter a informação de que o botão fechou, o que vai poder acontecer na prática? Vai poder acontecer de a gente estar lendo no software uma situação como se o usuário estivesse fechado, estivesse fechando, abrindo o botão várias vezes, tá? O que pode ocasionar, digamos assim, efeitos indesejados na operação da nossa máquina, de uma eventual máquina que dependa dessa entrada, tá? Então, basicamente, é extremamente desejável que a gente consiga eliminar esse efeito de tremelico aqui elétrico, tá? O efeito do bounce, e isso essencialmente pode ser feito de duas maneiras, tá? Ou eu posso fazer isso via um circuito, ou via um software que a gente chama de software de debounce, ok? Bom, e aí eu vou comentar com vocês vão me permitir aqui que eu, nesse caso, o que eu faço aqui? Eu acho que eu vou já lançar para vocês o material, se vocês me permitirem. Já devia ter feito isso antes, tá? Eu esqueci. É que eu achei que eu tinha postado tudo, mas eu só postei a parte das botoeiras, não postei a parte específica da questão de debounce, tá? Então eu vou postar para vocês esse material complementar. Enquanto eu fechei errado aqui, só um segundinho. É rapidinho, pessoal. 2 minutinhos eu já coloco para vocês lá no Moodle e já não fico tendo que me lembrar disso depois, que é o mais complexo é eu me lembrar, tá? Memória cada vez está pior. Eu vou botar toda a parte de botões de novo para vocês lá, porque na prática vai dar na mesma. Tá? Só que agora eu vou incluir a parte aí de debounce e de circuiteira, tá? Vou aqui. Exportar. Segundinho. Chaves, eu vou botar como botões. Salvar. Ok. E aí eu já abro dentro do Moodle e não preciso ficar trocando de tela, cara, que acaba ficando chata essa questão de trocar de tela aqui para vocês, né? Deixa eu postar aqui na semana 7 mesmo. Segundinho. Aí eu vou botar uma segunda leitura obrigatória para vocês, tá? Desculpe. De novo, né, gente? Não deixa acumular muito isso daí, tá? Tem bem mais coisas ali escritas do que eu tô falando, tá? Ó, botoeiras e debounce. Ok? Aqui. Botões. Tá. Então, postei já ali. Só vou botar na ordem para vocês depois acessarem. Aqui. Aqui. Então, só para mostrar aqui para vocês, saindo um pouco das lâminas, tá? Então, aqui nesse material, pessoal, eu coloquei para vocês aqui a questão das chaves, tá? Os esquemas de proteção, etc., que a gente já tinha abordado.
E justamente estava discutindo aqui o debounce. Aqui, de novo, é uma outra foto de um osciloscópio, né? Mostrando o tremelico aqui, que vocês estão vendo, inclusive, com mais intensidade do que na lâmina ali que eu estava projetando antes, tá? Bom, e aí, obviamente, a gente pode, então, adotar o debouncing software, tá? Eu não vou... Eu até posso implementar aqui para vocês, ou mostrar a implementação, que eu acho que é até mais fácil, tá? A implementação para o debounce, porque isso daqui, gente, a gente vai tratar direto na biblioteca, tá? Então, eu só vou explicar conceitualmente, depois vocês têm o código aqui disponível também, tá? Como é que a gente faria essa implementação. Mas, basicamente, pessoal, uma possível máquina de debounce para uma chave seria essa daqui, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui, que a figurinha aqui no texto sempre fica pequena. Então, vocês têm alguns estados nessa máquina, né? Vocês têm aqui, para ler aqui, ó, para vocês. A gente tem os estados A e o estado F. O A corresponde a aberto e F corresponde a fechado. Então, seria a chave aberta, a chave fechada, tá? Só que o I seria o estado inicial e o C seria o estado intermediário, tá? Ou seja, o I corresponderia a aberto firme, o FI corresponderia a fechado firme, e o AC e o FC seriam as posições intermediárias, tá? Então, vamos lá. Vamos pressupor, só para vocês entenderem, depois a gente relaciona com essa figurinha aqui do bounce, tá? Vamos pressupor que a nossa chave aqui... vamos pegar aquela começando no aberto, tá? Que seja. Então, se eu comecei no aberto, eu comecei com a minha chave aqui, tá? Então, enquanto a minha chave permanecer aberta, eu permaneço no estado que corresponde à chave aberta. Tá? Depois a gente vai... Eu faço o software ali para vocês, tá? Não tem problema. A gente escreve naquele nosso exemplo, tá? Então, talvez no Tinkercad não dê para perceber o bounce, porque ele é um simulador, tá? Mas se fosse físico, eu conseguiria, inclusive, mostrar para vocês o efeito dele. Mas tudo bem. A gente tem que se limitar ao que a gente tem aqui para trabalhar, né? Não adianta ficar tentando ir mais próximo da situação real. Mas, em suma, enquanto a minha chave... Eu estou no estado aberto, e enquanto a minha chave permanece aberta, vocês estão vendo ali pela transição inferior, eu permaneço no mesmo estado. Tranquilo? Então, eu estava aberto, continuo aberto, não existe nenhuma flutuação do sinal elétrico, tá? Então, eu não estou transitando para lugar nenhum. A partir do momento onde, a partir da posição aberto, eu detecto que a chave fechou, o que é que eu faço? Então, vocês notaram aqui, né? Estava no aberto, veio a indicação que a chave passou a estar fechada. Primeira coisa que eu faço é marcar o instante de tempo, tranquilo? E passo para esse estado intermediário. Eu fico nesse estado intermediário enquanto o meu temporizador de bounce não estourar. Em suma, eu fico no estado intermediário aqui, caso o instante atual, menos a marcação que eu tinha feito inicialmente de tempo, seja inferior à minha proteção contra o bounce que eu quero elaborar. Caso, nesse intervalo de tempo, a chave volte a ficar aberta, eu volto para o meu estado aberto. Tranquilo? Então, tanto no aberto I quanto no aberto aqui intermediário, eu estou interpretando que a minha chave estava fechada, tranquilo? Estava aberta, desculpe. Esses dois estados aqui correspondem à chave aberta. Ou seja, muito embora ela tivesse uma indicação que tinha começado a ficar fechada, eu considero que ela se mantém aberta porque eu estou processando uma eventual transição. Certo? Maravilha. A partir do momento onde eu estava com a chave na posição fechada e ela permaneceu na posição fechada por um intervalo de tempo de proteção adequado, que é essa condição aqui de transição, eu zero o meu temporizador e passo a indicar agora que a minha chave ficou fechada. Certo? E o mesmo raciocínio eu aplico aqui para a situação fechada. Em suma, pessoal, como é que funciona essa minha máquina aqui? Basicamente, eu considero que a minha chave está aberta enquanto acontecer alguma oscilação, ou seja, enquanto ela não se mostrar estável na posição fechada. Perfeito? Eu permaneço na posição fechada enquanto ela não se mostrar estável na posição aberta. Tá? E é justamente esse temporizador aqui que me permite fazer esse controle. Então, na verdade, eu fico contando um certo intervalo de tempo até que eu garanta que ela permaneceu na posição fechada por aquele intervalo. É justamente essa marcação aqui de tempo igual a agora e tempo igual a zero que permite fazer essa transição. Então, tem como a gente fazer isso em software. Tá? Maravilha. Depois a gente volta aqui.
Tem outras formas de implementar isso em máquina. Aqui está a implementação que eu estava comentando com vocês, tá? Na prática, que é a implementação daquele código justamente aí, tá? Eu retorno aqui a condição da chave, a depender de cada situação que eu tenho. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Não sei se vocês notaram. Vou tentar só ressaltar isso aqui, ó. Tanto no estado SFI quanto no estado SFC, eu estou retornando o mesmo valor, ó. Chave fechada. Tanto no estado SAI quanto no estado SAC, eu estou retornando o mesmo valor, que é 0, que representa a chave aberta, tá? Então, eu implementei uma máquina que vai tratar a minha chave. Mas tem como fazer isso daqui para um botão tipo push button, que a gente vai ver depois, que aí eu posso, inclusive, alterar um pouquinho a minha máquina para estar me retornando também o tratamento do push button, tá? Isso aí depois a gente comenta. O que eu quero mostrar aqui para você, só comentar, tá? Mas digamos que a gente não queira implementar um debounce em software, tá, pessoal? O meu comentário é só esse. Assim que eu chegar lá, tem bastante coisa aqui escrita no meio do caminho, tá? Que é justamente a possibilidade de fazer debounce físico das chaves. Então, vocês têm que saber que, apesar de eu poder fazer o debounce em software, apesar de a gente vir a usar bibliotecas em software que permitem o debounce, existe também como fazer a proteção da chave fisicamente, tá? Um dos circuitos que a gente costuma implementar, fora o LET SR, mas o LET SR acaba não sendo muito utilizado por inúmeras, digamos assim, por inúmeras restrições no uso dele, tá? A gente acaba usando, na verdade, um circuitinho RC, onde a constante de tempo RC serve justamente para determinar o tempo de proteção que eu quero implementar, e um inversor que vocês estão vendo aqui, mas que é um inversor do tipo Schmitt-Trigger, tá? Então, eu consigo implementar isso via um circuito desse tipo. Esse cara aqui é um 7411, se não me falha a memória. Não, 7414, desculpe, tá? 74LS14, por exemplo, ou 7414, tá? Da família. E aqui depois eu mostro para vocês o procedimento de cálculo e dimensionamento desse circuito. E esse cara aqui tá com proteção tipo pull-up, é interessante dizer. Apesar da proteção ser pull-up, na prática ele vai se comportar logicamente como um pull-down, tá? Mas aí leiam a descrição depois de tudo que eu fiz, que eu escrevi. Mas também tem como a gente utilizar um circuito integrado, tá? E aí existem alguns circuitos integrados, como, por exemplo, o Max 6816, tem vários tipos, na verdade. Tem da Texas também, tá? Não só da Maxim. Max, o 6816 ou 6818 para várias chaves, tá? Que além de ter as características de proteção contra debounce, pessoal, esses circuitos aqui também tem como, digamos assim, vantagem o fato de eles também oferecerem proteção elétrica. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele oferece proteção contra descarga eletrostática de até 15 mil volts, tá? Ele permite flutuação nos níveis de entrada, então, sobretensão e subtensão nas entradas, tá? Então, ele te oferece uma proteção que é superior significativamente à proteção que tu conseguiria obter via software, tá? Então, esse cara é um hardware que, se vocês quiserem utilizar e vocês estiverem usando um circuito microcontrolado, principalmente para vocês, tá? No ambiente industrial, é um cara bastante interessante, porque ele vai evitar interferências que poderiam ingressar através do circuito dos botões, que seria uma fonte comum de interferências em sistemas microcontrolados em ambientes industriais, tá? Então, eu não vou comentar isso daqui mais a fundo, porque até a gente não tem como montar o circuito com ele, né, infelizmente, mas estou dizendo para vocês que eu deixei lá no texto como uma boa alternativa de vocês estarem montando. E tem outros, tá, pessoal? Tem vários outros circuitos de proteção que vocês podem utilizar. Então, esses daqui integrados oferecem essa proteção. Esse circuitinho simples aqui é só para debounce, tá? Tem como montar um circuito mais completo que esse? Tem. Tem como montar um circuito com proteção contra descarga? Tem. Mas normalmente vai sair mais barato vocês comprarem o integrado, tá? Até deixa eu ver aqui para vocês. Max 6816, tá? Vai vir um monte de coisa da Mauser aqui, mas a Mauser a gente consegue comprar aqui no Brasil já. Deixa eu abrir aqui. Mas bem que podia ter no Mercado Livre, né? Vamos ver uma coisa aqui. Mercado Livre. Não estou dizendo, vocês não precisam comprar isso aqui, tá, gente? Provavelmente isso é um compatível, tá? CD 040163 deve estar para aparecer na pesquisa.
A Max ele não tem, não. Ele tá dizendo que não. Mas vocês conseguem comprar no Brasil usando essa empresa aqui, tá? A Mauser. Teria que ver aqui quanto é que ele tá entregando, encapsulamentos. Ele só tá oferecendo SMD aqui, tá? E um AliExpress da vida, obviamente, né? Vamos ver se o AliExpress vai trazer pra gente alguma coisa parecida. Max 816. Nossa, tá caro. 10 peças, 4 reais a peça, tá? Mas esse daqui é para uma chave só. Vamos ver o Max 6818, de repente briga ser mais barato. Ó, o Max 6818 tá mais barato, tá? 5 pila. Feito? Só que vocês teriam que ver se vocês encontrariam um Jeep, tá? Porque eu só tô vendo SMD aqui, tá? SMD, aí vocês teriam que fazer a plaquinha para soldar, etc. Não é nada demais, nada de outro mundo, mas dá mais trabalho. Em suma, tem esses caras e tem seus compatíveis, tá, pessoal? É só vocês analisarem depois com calma. Vamos voltar lá para nossa lâmina. Então, uma das preocupações é justamente evitar o bounce, tá? Cara, não evitar, permitir que o bounce ingresse no circuito normalmente significa dizer, ou no código, né? Normalmente significa dizer que vocês vão ter um comportamento totalmente imprevisível do ponto de vista dos botões, tá? E de como é que eles vão estar se comportando. Mas tudo bem, então, do ponto de vista de interruptor, não tem muito mais que isso, tá? O interruptor, o estado dele é o valor da leitura dele, mas a gente tem o outro tipo de botão, que é o push button. E aí no push button, tipicamente a gente tem sim um controle de estado mais fino, tá? Porque no push button é o botão, é a botoeira pulsadora, né, pessoal? Acho que vocês não chegaram a trabalhar com push button comigo lá em digitais, tá? Porque a gente não costuma usar o push button em digitais. Mas o push button é aquele botãozinho que tu aperta e solta, né? Ele volta para a posição inicial dele, tá? Tipicamente no push button a gente não está preocupado com o valor dele. Ou seja, eu não quero saber se o push button está aberto ou está fechado. Eu quero, na verdade, saber se o usuário clicou no botão, né? Se ele apertou no botão em algum momento, tá? E é tipicamente isso que a gente vai tentar também controlar via uma máquina de estados, tá? Então, tipicamente, o que eu quero fazer com o push button é gerar algum tipo de reação, tá? Entre esses três modos possíveis. Ou eu vou reagir à borda de subida, ou à borda de descida. Lembrando, né? A borda de subida é a variação de baixo para alto, borda de descida a variação de alto para baixo, ou ao valor do botão em si, né? Como se fosse no caso do interruptor. Tá? E é isso basicamente que a gente pode fazer, tá? Se eu pressupor que esse botão está com uma proteção do tipo pull down, significa que a reação à borda de subida seria a situação onde o usuário pressionou o botão. A reação à borda de descida seria a situação onde o usuário soltou o botão, e aí eu ainda poderia verificar se o push button está aberto ou está fechado. Então eu consigo ver se foi pressionado, se foi solto, se está aberto ou se está fechado. O que também resulta numa máquina de estados, tá, pessoal? Que também resulta numa máquina de estados. Então vocês estão vendo que a questão lá dos estados começa a se tornar mais interessante, né? Só mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou falando de outras coisas, de struct, estou revisando algumas coisas do C aqui também, tá? O que também pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Dependendo de como é que vocês queiram indicar o que está acontecendo no botão. Essa não é uma máquina completa, tá? Existe uma alternativa, mas vamos começar aqui com essa máquina, tá? Então aqui, basicamente, quais são os estados que eu vou ter ali? O SA, que representa a chave aberta, o SP, que representa quando a chave foi pressionada, e o SL, que representa quando a chave foi solta, tá? Então isso daqui seria uma sequência de eventos, né? Se a chave estava solta e eu apertei, significa que ela tá pressionada, né? Enquanto ela estiver pressionada, eu me mantenho no estado pressionado. Se ela passar a abrir, eu volto para o estado liberado, tá? E assim por diante. Então eu consigo fazer dessa maneira. Mas eu prefiro essa máquina aqui, tá? Que essa daqui pega todos os eventos, ó. Chave aberta, chave pressionada, chave fechada e chave solta. O cara soltou o push button, tá? Então, isso daqui representa todos os eventos possíveis na máquina de um push button, com os 4 estados possíveis de um push button. Vamos ver se faz sentido. Se o push button estava aberto e nada aconteceu, ele se mantém aberto. Se o push button estava aberto e o usuário apertou ele passa a ir para o estado pressionado, concorda comigo? Se ele estava no estado pressionado e o usuário manteve ele ainda, continua apertando o botão, ele passa para o estado fechado.
Ou seja, o usuário não só pressionou, como continua pressionando. Maravilha. Ou se o cara estava no... Se ele tinha pressionado e logo em seguida ele soltou, ele passa para o estado solto. Tá? E assim por diante. Então aqui tem todas as situações e transições possíveis, tá? Então é simplesmente uma modificação extra. E obviamente, além disso tudo, que é o que vocês estão vendo aqui nesse códigozinho que eu implementei, eu posso, além de tudo que eu estou fazendo, ainda implementar o debounce. Na verdade, eu devo, tá? Então eu faço a máquina de transição do push button, retornando os diferentes estados, se ele está pressionado, se ele está liberado, se ele está solto, se ele está fechado, ao mesmo tempo em que eu implemento o debounce da minha chave. Tranquilo? Maravilha. Então tem toda uma máquina de estados aí associada à questão do nosso botão, tá? Então o que eu vou fazer é justamente, ao invés de eu explicar o software aqui, tá? Eu vou implementar ele no Tinkercad através daquele nosso exemplinho, tá? Então, pessoal, só relembrando, o que o nosso exemplo fazia? Eu tinha implementado a máquina de estados aqui, tá? Basicamente, eu tinha feito aqui, inclusive, uma coisa burra, tá? Vamos mostrar aqui de 4 em 4 segundos. Counter. Dividido por 4 pontos. A gente vê aqui a média de loops por segundo, tá? Ele vai mostrar de 4 em 4 segundos, obviamente, tá? E aí a gente tinha feito uma nossa máquina que basicamente fazia o quê? Nem vou tentar chutar, tá? Vou direto aqui para o circuito. Ela ficava ali com os LEDs num padrão, né, de exibição, né, os dois ligados, um ligado, o outro desligado. Aí desligava os dois, aí ligava os dois de novo. E quando eu pressionava, ela partia diretamente para o ligado. Então, para ficar uma situação mais interessante, que a gente consiga enxergar o que está acontecendo aqui também, o que eu vou fazer, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar mais 2 LEDzinhos aqui para facilitar a nossa visão do que vai estar ocorrendo. Se me permita aqui, que não é uma alteração muito demorada. Deixa eu só fechar o código aqui para adicionar os 2 LEDs. E depois eu vou botar, na verdade, eu vou botar vou botar 2 LEDs. Vou botar aqui azul. Tá 2 LEDs. E vou botar um DIP também, né, pra gente representar. E um verde, tá aqui, tá? Depois a gente pode fazer uma máquina aqui clássica, um exercício. Na verdade, eu acho que eu vou deixar como exercício para vocês também. Que é a máquina de uma sinaleira, tá? É um outro exercício que eu vou deixar. Eu deixei 3 exercícios iniciais. Desculpa, só molhar a garganta. Deixei 3 exercícios iniciais para vocês. Isso não significa que a gente não vai ter mais, tá? Então agora, cada semana eu vou estar botando 2, 3 exercícios. Sugiro fortemente que vocês tentem implementar eles, tá? Botei aí 4 LEDs. Eu só tenho que ver em que pinos que eu vou colocar os LEDs. 6 era... Deixa eu fazer invertido, né? Mais interessante. Então aqui... Vamos lá. Vamos botar aqui tudo aqui em cima. 12. Fui preguiçoso antes. Deixa eu fazer a ligação aqui bonitinha para não ficar uma sujeirada só. Vou botar no 12, no 11. Agora já não importa qual é a cor do LED. Faz a menor diferença. 12, 11, 10 e 9. Dez e 9. Maravilha. O push eu vou manter na mesma posição e aí eu vou botar um dipzinho, tá? Vou botar um dip switch aqui. Eu acabo berrando aqui mesmo na internet pelo hábito de dar aula, né? Sem necessidade. Então, o dip switch aqui eu vou fazer com pull-up interno também. Deixa eu autorizar o Matheus a entrar aqui. Vou fazer com pull-up interno aqui também, tá?
Só deslocar isso daqui. Oh, meu Deus. Não vai me ajudar aqui agora, ó. Esse carinha. Ah, criou. Ó. Só para ajeitar os fios aqui, depois eu tiro um print screen e boto para vocês lá. O correto seria a gente fazer o esquemático, né? Eu até tenho um curso de KiCad ali que eu preparei, que eu vou ver se eu deixo para vocês online, para vocês aprenderem a usar um editor de esquemático mais decente, tá? Aqui no Push Button, eu tinha comentado para vocês que vocês tinham que conectar o terminal 1 no terminal 2, né? Na diagonal. No Deep Switch não, tá, pessoal? É o 1 com 1, tá? Senão não funciona. Esse é um Deep Switch de 2 posições, de 2 chaves associadas, tá? Então tá, montamos aqui o carinha. Os pinos vão de 12 a 9 dos LEDs, né? Então vou alterar o meu código aqui rapidamente. LED 1, LED 2. Agora é 12, 11. LED 3 é o 10. E LED 4 é o 9, tá? Eu vou chamar agora, ao invés de botão, vou chamar de push. Continua no pino 13 e o DIP a gente botou no pino 4. Então tá todos os pinos declarados, tá? Vou manter aqui o nosso temporizador da mesma coisa, vou manter o estado da máquina, tá? Agora eu vou criar os estados pro push button, tá? Push button. Eu preciso de 2 variáveis, tá? Vou chamar de valor atual e valor antigo. Perfeito? E eu vou precisar de um estado refletindo, não precisaria, mas eu vou criar, tá? O estado do DIP, tá? Então, DIP atual. Perfeito? A gente sabe que isso daqui é só o contador, né? Contador de loops por segundo. Isso aqui eu posso eliminar depois, tá? E aí vamos ter aqui as nossas configurações, né? LED 1, LED 2. LED 3. LED 4, tá? E assim como eu tinha o push, eu vou ter o DIP. Eu também vou botar como input pro up, porque daí eu não preciso estar utilizando uma resistência externa, tá? Então, maravilha. Aqui só vai ficar mais bonitinho, tá, gente? Pra gente ver um efeito melhor, tá? Porque do outro ali ficou uma coisa meio estranha. Vou mudar aqui um padrão de acionamento diferente. 1, 0. E vocês poderiam fazer quantos estados vocês quisessem. Tá? Não sei se eu já comentei isso com vocês, tá? O pessoal tende a menosprezar os LEDs, por assim se dizer. Ah, o Mobile fica ensinando como ligar LED. Cara, ligar LED num padrão, acionar um motor de passo, num padrão temporal, é a mesma coisa que acionar um motor de passo, é a mesma coisa que controlar um servomotor, tá? Vocês vão ver quando a gente chegar lá, tá? E aí vocês vão dizer, a gente já estava fazendo o padrão de controle de um motor de passo. Vou dizer sim, só que vocês faziam com os LEDs, tá? E é a mesma coisa fazer com o motor de passo. Vocês vão ver que não vai mudar nada, tá? Tem uma série de coisas que, em essência, é idêntico. Vou inverter aqui. 01, 01. O estado 2, eu vou fazer 00, 00. Deixa eu colar que é mais fácil. 00, 11. Eu não vou criar um estado aqui intermediário, tá? A única coisa que a gente vai alterar é aquela condição da transição. Já vou ler para vocês como é que vai funcionar. Só um segundinho. Case 3. 1, 0, 0. E aqui virou case 4, a gente vai manter tudo ligado. Agora fica mais fácil de perceber as diferentes situações, tá? Maravilha.
Eu vou tirar isso aqui tudo, porque a condição a gente vai colocar depois, tá? Ok. Ah, eu já tinha criado. Nossa, eu colei aqui. Então, na verdade, isso aqui é o case 4. A gente criou 0, 1, 2, 3. O 4, eu posso apagar esse 4 aqui. Posso apagar esse 4 e esse 5, já não precisamos deles. Tá, fantástico, tá? Isso aqui também sai. Então, tudo bem. Vou apagar isso tudo. Porque depois a gente vai colocar a condição do botão em seguida. Por enquanto, tô deixando só o temporizador atuar, tá? Então, nossos temporizadores vão fazer a mudança direitinho. Tá aqui o temporizador. Maravilha. Então, vamos lá. Eu começo no 0. Começo no 0. Do 0 eu vou pro 1. 500 milha aqui. Do 1 eu vou pro 2. Do 2 eu vou pro 3. Do 3 eu volto pro 0. Aí do 4, quando a gente entrar no 4, aí a gente volta pro 0. Vamos ver se está funcionando isso daqui, se não deixar nenhuma bobagem maior aqui. Botão 1, só um pouquinho, linha 27. Na verdade, não é linha... Aqui, 45. Então aqui seria... Oxe. Se não ficou mais nenhuma bobagem, vai funcionar. Então tá fazendo ali o padrão dos LEDs, né? Vermelho e azul ligados, tá? Aí fica o amarelo e verde, aí fica o azul e o verde, assim vai, né? Vai ficar fazendo uma alternância entre esses padrões, tá? Ok? Criei aí um padrão qualquer de acionamento, tá, pessoal? Não precisamos fazer muito além disso. O que eu poderia fazer aqui? Agora eu posso implementar o meu DIP, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou ler o meu push button e vou ler o meu DIP switch. Então, eu vou botar aqui, ó, push atual é a leitura do push e DIP atual é a leitura do DIP switch. Maravilha? Aí sobraria aqui já, vocês perguntariam, tá, Balbino, mas eu não tenho aqui que implementar o debounce? Sim, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente não teria nenhum debounce associado, tá? Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar o código do debounce, aquele códigozinho lá que a gente viu antes, tá? Na verdade, eu implementei aqui como uma função, né, pessoal? Eu teria que pegar aqui o código do debounce, tá? E jogar aquela função e chamar na leitura do pino. Tranquilo? Posso fazer isso, tá? E também para o push button teria que pegar o código do push button, tá? E jogar a máquina do push button. Vocês vão me permitir que eu vou abrir aqui uma nova janela, só vou copiar o código aqui para vocês, tá? Porque não precisa a gente... Não vou digitar ele inteiro, tá? Também posso, se vocês quiserem. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que criar uma função, tá? Na verdade, eu vou recriar a função que eu já tenho. Eu prefiro explicar. Mais fácil. Vamos ver, cadê aqui o... Ó, push button debounce, ó. Vamos ver aqui. Se é esse o correto. Se a internet nos ajudar, tá? Esse cara tem o debounce aqui todo direitinho, mas não precisa ser assim com a estrutura. Vou pegar uma versão mais simples dele. Push button debounce, deve ser esse ou esse. Eu já não me lembro quais que eu fiz. Já fiz tantas vezes isso daí que eu acabo me esquecendo, gente. Qual das versões? Essa daqui é a versão em função. Esse daqui, se não me engano, é o código que está ali, tá? Para vocês. Então eu preciso desse código. Verdade aqui. Na verdade, ele tem os dois. Eu vou pegar isso tudo aqui. E vou colar lá no nosso código. Então tá aqui o nosso códigozinho ali, né?
certo? O que eu poderia fazer? Poderia vir aqui agora e colar aquelas duas funções que eu copiei. Na verdade, se vocês forem ver o que eu fiz aqui, tá? Eu até deixei as funções documentadas, eu vou manter essa documentação. Antes que alguém me pergunte, pô, Balbino, por que tu escreve a documentação da função assim, ó? Eu ainda não tive tempo de deixar isso escrito direito, tá? Mas existe essa ferramenta aqui, tá, pessoal? Chamada Doxygen. Essa é uma ferramenta que vocês podem procurar depois na Wikipedia. Eu também posso deixar para vocês lá na nossa página. Eu posto aqui pelo fórum, tá? Ao invés de eu criar uma página, é mais fácil eu postar aqui no fórum. Vamos lá aqui, né? Ferramenta de documentação de código. Que a partir do código-fonte, ela gera a documentação, tá? Que é o Doxygen. O nome dela é Doxy. Só para vocês entenderem por que eu usei aquele padrãozinho lá bonito, tá? Bom, então tem esse carinha aqui que a gente documenta código C de uma certa maneira e ele consegue gerar a documentação. Então, só para mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Então, ele vai gerar um código, por exemplo, que nem esse daqui, ó. Ele gera coisas desse tipo, né? Aqui a página tá trabalhadinha, tá? Mas ele vai gerar, por exemplo, algo assim. Deixa eu ver aqui. Eu peguei um exemplo dos mais complicados que eu podia, né? Deixa eu voltar aqui, vamos ver se ele tem um exemplo bem simplesinho. Oh, meu Deus, eu quero uma coisa simples para mostrar para vocês. Ele gera um monte de documentação que eu não quero mostrar. E aí ele tenta, eu quero simplesmente aqui, ó, ele vai gerar uma coisa assim, ó. Ele, por exemplo, quais são os módulos, quais são as funções, né? Aí, por exemplo, a matriz, ó. Aí ele gera aqui, ó, todas as funções, o que a função faz, o que a função não faz. Ele vai, ó, por exemplo, método chamado, sei lá, só construtora que não tem um método, pelo amor de Deus. Alto base, alto valor, ó, por exemplo, método calls. O método calls, ele retorna o número de colunas e não tem mais nada, tá? Então, basicamente, isso daqui que eu fiz gera uma documentação nesse formato, tá? Usando a ferramenta, tá? Ok. Curiosidades à parte, tá? Então, aqui, o que eu fiz, tá, gente? Só para explicar para vocês. Aquela nossa estrutura do temporizador, ou seja, isso daqui que vocês estão vendo aqui, tranquilo? Vocês estão vendo, né? If, miles, menos tempo. A gente já discutiu isso daqui na aula passada. Não vou perder tempo. Eu implementei agora através de uma função. Só que aqui na função, até para explicar para vocês, tá? Na função, e eu acho que a gente tinha perguntado isso aqui na aula passada, então a gente já aproveita e já explica. Na função aqui, eu estou implementando o temporizador com tratamento de estouro. Eu acho que tinha sido tu, né, Fabiano? Eu não me lembro se foi tu ou o Andrei que me perguntou isso, tá? Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu estou justamente mostrando como é que eu trabalho com o temporizador quando ele contou o tempo no maior valor que ele consegue contar, que é esse número aqui, 4.294.967.295 milissegundos, tá? E ele voltou para zero. Então essa função já trata disso, tá? E o temporizador com estouro, ele é bastante simples de ser trabalhado. Basicamente, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é eu verifico se a hora atual é menor ou é maior que a marcação de tempo que eu tinha feito. Como a hora atual retornada pela função milhas é um número que ela sempre deve aumentar, afinal de contas, milhas ele inicia em zero no momento em que meu código começa a executar, tá? E a partir daí ele é uma função que a gente chama de função monotonicamente crescente, ou seja, ela nunca diminui, ela só aumenta, tá? Ou seja, para acontecer uma situação onde eu marquei um tempo e o tempo atual é menor que o meu tempo que tinha sido o meu instante que eu tinha marcado, que eu tinha armazenado, significa que o milhas voltou para zero. Perfeito? Se o milhas voltou para zero, aconteceu o estouro e eu tenho que tratar o estouro. Mas não vamos pegar essa situação, vamos pensar que está tudo normal. O milhas é maior do que o instante que eu marquei. Então eu venho aqui para minha decisão tradicional, que é o temporizador que tu conhece, né? Se a hora atual menos o intervalo, o instante que eu tinha marcado é maior que o intervalo que eu quero controlar, eu retorno que o temporizador estourou. Tranquilo?
Agora, que o temporizador estourou, não, que o temporizador passou o intervalo que a gente queria controlar, tá? Funcionou como nosso, entre aspas, cronômetro, tá? Se o millis é menor do que o instante que eu marquei, então eu tenho que calcular o intervalo que passou. Como é que eu calculo o intervalo que passou? Bom, esse é o maior valor que o millis consegue armazenar. Tranquilo? Então esse daqui é o maior valor que cabe num número de 32 bits sem sinal, tá? Então o que eu faço? Eu extraio o maior valor que o millis consegue me armazenar, menos o instante de tempo que eu tinha marcado, que me dá a diferença do maior valor para o instante inicial sem o overflow, tá? Mais o que passou depois de que o millis voltou para zero. E esse é o intervalo que passou. Se vocês fossem pensar bem, isso é como se eu estivesse marcando a hora da seguinte maneira, né? Imaginem que o meu instante inicial, comecei às 23h47. E quando eu olhei de novo o relógio, eu olhei o relógio, né? E o relógio me retornou, sei lá, 00:10. E aí a pergunta para vocês é quanto tempo passou, né? Se eu fizer uma subtração direta desse número menos esse número, não funciona, né, gurizada? Vai dar negativo. Concorda comigo? Vai, né? Sim, sim. Então, o que eu tenho que fazer? Para calcular quando o tempo... Só que vocês fazem isso de cabeça, né? Ninguém precisa nem mostrar para vocês como é que vocês fazem. Para calcular isso daqui, qual é a conta que vocês fazem, né? O intervalo que passou é o maior valor possível. O maior valor possível é esse daqui, né? 23,60, né? Menos o instante inicial, 23 e... o caps lock, que é 23h57, mais o que passou da meia-noite, 10 minutos. Então, vocês chegariam à conclusão que o intervalo foi 13 minutos, concordam? É exatamente essa conta que a gente está fazendo aqui, tá? Maior valor possível, menos o instante inicial, mais o que passou da meia-noite. Tranquilo? Pense assim. Exatamente a mesma coisa. E aí eu faço o quê? Se o intervalo que passou é maior que o intervalo que eu queria controlar, então eu digo, ok, o nosso cronômetro indica que a gente ultrapassou o tempo de controle. Então, eu implementei agora meu temporizador através de uma função. Fala, Matheus. Não tem como receber o valor como se fosse em módulo? Ele resultar sempre positivo? Não, porque a gente está trabalhando com uma aritmética numa máquina digital, né? E a nossa máquina digital, os números têm tamanhos máximos. Então, muito embora tu tentasse trabalhar em número, em módulo, tu ainda está trabalhando num número com no máximo 32 bits, então não cabe a conta. O teu problema aqui é que o número passou de 32 bits. Tu entendeu? Então tu tem que necessariamente fazer uma conta desse tipo, infelizmente, tá? Seria muito mais fácil se fosse com módulo, mas não conseguimos. Tu só conseguiria trabalhar com módulo e mesmo assim não daria certo, tá? Tu poderia tentar trabalhar com módulo se tu elevasse o número de 32 bits para 64 bits e trabalhasse com um comprimento de 64 bits, mas não vai dar certo. Então, olha só, gente. Ao invés agora de eu estar fazendo aquelas nossas estruturas do if lá, agora eu posso aplicar a nossa função aqui ver tempo, onde temp é a variável do temporizador e o int v é o intervalo. Então, olha só que legal. Todos esses ifs aqui que a gente tem... Não é esse daqui, desculpe. Todos esses ifs aqui nossos do temporizador eu posso agora eliminar, né? Vamos começar aqui, ó. Agora eu posso fazer assim, ó. If ver tempo. E aí eu indico qual é o temporizador. Temporizador é tempo, né? E qual é o intervalo? Intervalo. Se isso retornar true, não preciso fazer mais nada, né? Na verdade eu preciso, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele já reseta o tempo, sim. Ele já reseta o parâmetro, tá? Não preciso fazer nada mesmo. O cara que fez a função, que fui eu, tá? Lembrou de fazer direitinho. Então eu só preciso fazer isso daqui, tá, pessoal? Apago isso daqui. Apago isso daqui e ficou uma beleza. Então, olha só, né? Meu controle agora do temporizador eu passei para uma função. Vocês poderiam perguntar por que isso é interessante? Eu não sei se isso é óbvio para vocês, né, pessoal? Mas o nosso código começa a ficar muito poluído, né? Certo? Começa a ficar muito complicado de acontecer de acompanhar o que está acontecendo aqui com ele, né? Então é extremamente interessante que a gente tente usar funções e bibliotecas, tá?
Mas igual a gente vai ver em seguida se tudo funcionando. Esse cara aqui nem precisaria de uma transição assim. Então, se vão salvar tudo, vocês vão ver que vai continuar tudo igual. Ó. Opa! Faltou um ponto e vírgula em algum lugar aí. Meu Deus do céu, linha 165. Não. 169, não, então tá mais para trás. Ah, faltou um parênteses, ó, gente. Um parênteses. Eu odeio isso daqui no Tinkercad, tá? O retorno que ele nos dá do erro é um retorno muito ruim, tá, pessoal? O erro é que faltou um parênteses e as mensagens não tem nada a ver com isso. É chato de achar erro depois, tá? Vamos ver se era isso. É. Vocês podem ver que o nosso temporizador tá funcionando ali normal, né, cara? Olha ali, ó. Viu? Só que agora eu tô jogando para uma função, né? Que beleza, tá? Ok. Só que aqui nas funções que eu copiei para vocês aqui, eu também copiei o debounce, ó. Então agora eu tô aqui introduzindo uma função que faz o debounce da chave. E olhem o que essa função retorna, por isso que é importante a documentação, né? A função me retorna 0 se a chave está aberta ou 1 se a chave está fechada, beleza? Certo? Na prática, esse 0 e esse 1 aqui vai dar invertido para a gente, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui tem um probleminha, que é o probleminha do valor inicial da minha chave, tá? E o valor inicial aqui das minhas chaves, na verdade, não é só o valor inicial, tem um problema do tipo de proteção, tá? E aqui eu estou usando proteção pull-up. Então, se lembrem que o pull-up, a lógica é ativo baixo, né? Quando eu apertar a chave, vai retornar 0. Quando a chave estiver liberada, vai retornar 1. Então, esse valor aqui nosso vai dar invertido, tá? É só isso daí que a gente tem que tomar cuidado. E esse cara aqui, do jeito que eu fiz aqui, também tá para uma chave só. Então, eu tenho que alterar aqui algumas coisinhas, tá? Mas vamos lá. Chave este, chave este, chave este eu passo. Change. Para que eu usei esse change? Eu nem uso change. Vou tirar essa variável aqui, não sei porque que tá aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ler o pino digital, tá? E conforme o valor que eu tiver do pino digital e o estado da minha chave, eu vou começar a controlar. Então, o que eu vou ficar aqui, né? Se a minha chave estava fechada e ela se mantém fechada, certo? Ou seja, né, se o valor atual é o valor que eu tenho para a chave como ela estando fechada, então eu vou me manter ali nessa posição, vou indicar sempre que a minha chave estava fechada, ok? Se não, ou seja, se o valor atual indica que a chave abriu, então eu começo a contar um tempo e passo para o estado 1. E no estado 1 é o estado intermediário, onde eu vou aguardar que um certo tempo passe antes que eu comece a considerar a chave como aberta, tá? Então eu poderia implementar esse debounce aqui na minha chave, aqui não teria problema nenhum. Vocês não vão ver diferença, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou implementar isso no código. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. O pino, o valor correspondente a fechado, e um byte para o estado da chave, além do temporizador. Maravilha. Então aqui a gente precisa de algumas variáveis a mais. Então vamos lá. Eu achei que bastava essas daqui na verdade eu não preciso. Eu preciso do... Vou botar aqui. Eu não vou mais usar push atual, vou botar agora estado push. E aí eu vou dizer para vocês o que eu quero fazer, tá? O deep atual, o deep estado também aqui. Chamar assim. Estado, deep, estado, push, estado. Eu ia fazer isso no braço e eu acabei copiando a rotina, né? E aí eu preciso de um temporizador para cada uma delas. Então tem o estado dele, preciso do tempo. Temporizador, então, para cada um. Então, começou a chover agora, finalmente. Tempo, push tempo. Vou manter a minha linha aqui. Push tempo e unsigned long, push deep. Deep tempo, meu Deus do céu. Maravilha, tá?
E aí, na hora que eu chamar a função aqui de debounce, tá, pessoal, eu tenho que indicar quais são os estados iniciais. Essas minhas duas chaves são do tipo com proteção pull-up. Então, eu consigo botar aqui o estado inicial delas como aberto. Então, deixa eu ver o que é o estado aberto aqui. O estado aberto é o estado 2. Tá? Então, vou botar aqui o estado 2. Bota aqui no comentário, tá? 2, 2, tá? Começa com a chave. Ok. Essa chave aberta. Então, além do estado delas, eu vou precisar ter o valor lido. Então, vamos botar aqui mais duas variáveis. O estado. Push lido. E byte de lido. Maravilha, tá? Então, tudo bem. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu ler diretamente aqui as entradas do jeito que eu tinha feito aqui antes, com digital read, eu agora vou ler através da função de debounce. Então, o que eu vou fazer aqui? Push lido. Deixa eu botar aqui para baixo. Qual é o nome da função mesmo aqui? Vou copiar todos os parâmetros que a gente tem que botar, tá? Push lido. Só que agora com debounce em software. Eu preciso do pino. Pino é push, né? Pela memória. Isso. O valor que corresponde ao valor dela fechado, que é o valor 0. Lembre-se que ela está com proteção de pull up. O estado dela, a variável de estado dela, que é push estado. A variável que armazena, que é o temporizador de debounce dela, que é push tempo. Isso. Eu tenho memória péssima para essas coisas aqui, cara. Sim, push est, push lead, push tempo. Isso daí mesmo. Tá? Push tempo. E, por fim, o intervalo que eu quero escolher como intervalo de debounce. Eu vou botar aqui para gente 20 milissegundos, tá bom? 20 milissegundos. Então, agora eu tenho certeza que o valor que eu vou ler da minha chave é um valor que passou pelo debounce, tá, pessoal? Certo? Vamos ver isso aqui na interface serial para mostrar para vocês. ln pushLito. Ok? Depois a gente copia isso para o Deep Switch. Tá, push atual. Ah, esses dois aqui não existem mais. Né? Aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, né? Lembrando que 0 na nossa função, só para lembrar vocês aqui, quando a função retorna 0, a chave está aberta. Estão lembrados aqui? Quando a função retorna 1, a chave fechou. Tranquilo? Lembrando que isso daqui só vai acontecer depois de 20 milissegundos. Eu vou mostrar para vocês depois que funciona, tá? Ó, eu vou apertar agora o DIP. O push, perdão. Passou a retornar 1, indicando que o push fechou. Soltei o push, voltou a retornar 0. Para vocês notarem que o negócio funciona, eu vou botar aqui nosso intervalo de debounce em 500 milissegundos, tá? Aí eu vou pedir cuidado, eu vou avisar para vocês cuidarem o tempo de simulação, que vocês vão ver que ele só vai considerar a chave fechada quando passarem 500 milissegundos, tá? Só cuidem, por favor. Tá, então tá aqui, né? Tá escrevendo zeros ali. Ó, vou apertar, tá? Só quando der um segundo eu vou apertar. Um segundo, apertei. Notem que só vai retornar o 1 lá na tela quando te der mais um pouquinho mais de 1 segundo e meio. Ó, viram? Ó, soltei. Vai levar meio segundo para voltar para 0, ó. De simulação, voltou para 0. O que significa que eu implementei uma janela de debounce de meio segundo, que obviamente não existe, né, pessoal? A gente vai manter isso daqui em 20 mil. Tá? Então, implementei aqui um debounce. Então, eu joguei toda aquela rotina, pessoal, toda aquela rotina chatinha que eu tinha mostrado antes para vocês lá, que era a rotina correspondente àquela máquina de estados que eu deixei lá para vocês lerem, tá? Todo aquele monstro lá daquela máquina, monstro, não é tão difícil assim, tá? Toda essa máquina aqui, que é a máquina responsável pelo debounce,
eu fiz o quê? Implementei nessa rotina aqui, tá? E se vocês forem ver, é cuspido e escarrado o gráfico, tá, pessoal? Ó, tem 4 estados, estado 0, estado 1, estado 2, estado 3, inclusive eu associo ali, né, SFC, SFI, para depois vocês poderem vincular aqui a máquina, perfeito? E faço os temporizadores exatamente como está mostrado aqui na nossa máquina. Fabiano, tu ia perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá, implementei aqui o debounce, né? Teria que implementar mais o debounce aqui para o DIP, né? Então é a mesma coisa. Nesse caso aqui eu vou copiar, né? DIP lido, né? Debounce da chave, só que agora é debounce pro DIP switch, né? Vocês estão entendendo como é que eu faço? Ó, tem que ser um temporizador individual para cada chave, tá? Pronto. Só que agora eu estaria fazendo aqui não do push button, mas sim do DIP switch, tá? Mesmas condições se aplicam, tá, gurizada? Exatamente a mesma coisa. Só que agora o que eu vou mostrar aqui não é o push lido, e sim o DIP lido. O que vocês estão notando até agora? Cá entre nós, brincando com vocês. Vocês estão notando até agora que dá um trabalho desgraçado implementar um botão direitinho, né, Tchê? Porra, eu tive que implementar um negócio para trabalhar o temporizador, mais o software para fazer o debounce da chave. E o software para fazer o debounce da chave é uma máquina de estados, vocês concordam comigo, né? Só que ao invés de eu listar a minha máquina de estados direto ali no código, eu deixei a minha máquina de estados dentro de uma função. Então, cá entre nós, Fabiano, eu já tenho aqui 3 máquinas rodando ao mesmo tempo, né? Sim. Uma máquina para o botão de push, uma máquina para o botão dip, mais a máquina dos LEDs. Só que fazendo essas funções aí, essas máquinas que tu está fazendo intermediários, fica mais fácil tu fazer o programa depois. Lógico, né? Então usa a função sempre que tu puder, com certeza. Sempre. Nenhuma dúvida, tá? Tanto que tu vai ver que ó, quando tu começar a ler os textos ali, tu vai ver que eu vou introduzindo, ó, usa a função agora. Agora usa a estrutura. Em seguida eu vou mostrar como é que vocês criam biblioteca, entendeu? Que é mais fácil ainda. A gente vai usar agora uma biblioteca pronta, mas em seguida eu vou mostrar para vocês como é que vocês usariam. Bom, maravilha. Ok. Vou parar aqui a simulação, tá? Pro push button, não vou fazer isso numa função, vou implementar aqui, tá? Pro push button, além de fazer o debounce, que foi toda essa novela que foi só para fazer o debounce, né, por push button, pro push button, eu ainda poderia ter, gente, uma variável adicional indicando se o usuário clicou ou não, tá? Que não tem nada a ver com debounce, né? Então, vou botar aqui, ó, bool push clicado. Tranquilo? Eu vou iniciar, inclusive, o valor dela, indicando que ninguém apertou o push button. E no caso aqui do meu push clicado, nesse caso aqui eu vou precisar, de novo, do push lido e do push anterior, tá? Que não tem nada a ver agora com o debounce. Push anterior. O que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou controlar a borda de subida, a transição aberto para fechado, tá? Como é que eu vou fazer isso? Da seguinte maneira, ó. If push lido for diferente do push anterior, e aí eu posso forçar aqui o seguinte, ó. Push anterior. Poderia fazer lá em cima, né? Não vou fazer aqui no setup. Isso aqui não tem necessidade de fazer no setup. Pode iniciar aqui em cima. Vou partir do pressuposto, né? Vou partir do pressuposto que o push anterior era a chave aberta, tá? Que é o 0. Deixa eu apagar aqui esse monitor serial que não precisa agora. Nem mostrar. Vou mostrar aqui o deep lead em seguida, mas vamos lá. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo se o valor que eu li agora do push button é diferente do anterior. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte: se o push lido for igual a 1, significa que a chave push button, entre aspas, fechado. Certo? Mas vem cá, pessoal. Se o push lido é diferente do anterior, significa que antes ele estava aberto e agora ele passou para fechado. Concordam pelo meu comentário? O que significa basicamente que o usuário clicou no botão. Então, push clicado igual a true. E aí agora vocês vão ver como é que fica a brincadeira. A única coisa que eu sempre tenho que fazer é
push anterior igual a push lido. Beleza? Então vamos só ver se o deep switch ficou direitinho. Com a serial, tá? Vamos ver aqui. Funcionando bonito nosso deep switch. Maravilha. Então posso apagar esse aqui do deep switch. Apagar não. E agora eu vou ver se a maquinazinha aqui do push button eu implementei direitinho. Ó. Push. Clicado. Vocês vão ver que a primeira vez que eu clicar no botão, ele vai indicar push clicado igual a true. Quer ver? Como é que ele vai apresentar isso aqui, se como true ou como false? Vamos ver. Está apresentando 0. 0 é falso, tá, pessoal? Quando eu apertar o botão uma vez, ele vai apresentar como true. Viram ali? Então agora ele passou a... Eu já soltei o botão, tá? Se eu continuar pressionando várias vezes, ele vai continuar indicando que o usuário clicou no botão. Então agora o que eu vou fazer com a nossa máquina de estados? Que é o que eu queria fazer no final das contas, tá? Eu não preciso mais disso daqui, tá? Pois a gente vai voltar para essa serial. O que eu quero fazer agora com a minha máquina de estados? Minha máquina vai ficar fazendo essa sequência aqui, normal aqui de transição, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Independente do temporizador, olha só que bonito, antes do temporizador, if DIP atual for igual a 1, ou seja, o DIP, o cara fechou o DIP switch, tá? Fechou o DIP switch. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer então que o estado vai passar a ser o estado 4. Tranquilo? Certo? Maravilha, tá? Vou botar isso aqui em todos os meus estados agora. Vamos ver se vai funcionar. E lá no estado 4, que ele ficaria travado, eu vou dizer assim, ó. Se o DIP der o valor 0, significa que abriu o DIP switch, aí eu vou voltar para a minha sequência de piscagem dos LEDs. Então, agora, de novo, a brincadeira passa a ser olhar os LEDzinhos, né? Vamos olhar os LEDzinhos ali, então. Vamos iniciar a nossa simulação. Fiz alguma bobagem para variar. O que é uma bobagem? DIP atual, não é DIP atual? É DIP lido. DIP lido, desculpe. Meu problema com o nome de variável. Eu tinha que mostrar para vocês um ambiente que eu não preciso... Ele me mostra o nome das variáveis, por isso que eu não consigo decorar elas, tá? Lido. Deixa eu fechar isso daqui. Maravilha, vamos iniciar a simulação. Vocês vão ver que os LEDzinhos estão piscando. Lá, olha, o vermelho, o azul, depois o amarelo e o verde. Depois o azul e o verde. Depois o vermelho e o amarelo. E vai ficar fazendo a sequência, né? Bonito. Certo? Quando eu fecho o DIP, ele fica lá com tudo todos os LEDs ligados, perfeito? E agora não tem tempo, né, pessoal? Porque enquanto o DIP estiver fechado, vai ficar todos os LEDs acesos, porque eu estou no estado 4. Tranquilo? Se eu abrir o DIP, ele vai voltar para o estado 0. Viram lá? Então, estou reagindo agora ao meu botão, meu DIP switch, meu interruptor na realidade, porém eu estou reagindo ao meu interruptor já ele sendo protegido contra bounce elétrico, tá? Tá, e aí, o que eu poderia fazer? Agora a gente poderia ser criativo, né? Então, deixa eu ser criativo aqui. Vocês me permitam que eu vou criar 2 estados aqui, tá? Vou criar mais 2 estados. A transição aqui, não. Já foi antes. Há 2 estados aqui adicionais. Vou criar o estado 5 e o estado 6, tá? Case 5. Case 6. Ah, maravilha. No case 5, eu vou fazer a alternância de tudo desligado, tudo ligado. Vou tirar a possibilidade do DIP. Então, no caso 5 e no caso 6, eu não processo o DIP. E aí, nos outros casos aqui, olha só que legal que eu vou fazer. Eu primeiro processo o DIP, em seguida eu verifico o push button. Como é que eu verifico o push button? Eu não verifico se ele está aberto ou se ele está fechado. Eu verifico se ele foi clicado. Então, o que eu faço aqui? If push clicado,
eu vou fazer com que o estado passe para o 5, e aí eu vou alterar o valor do push clicado, né? Porque senão ele sempre ficaria em 1, né? Sempre ficaria em verdadeiro, tá? Eu vou botar isso agora no caso 0, caso 1, sempre depois do DIP eu vou botar, porque daí eu faço o DIP. Não sei se vocês percebem que com essa codificação que eu estou fazendo, o DIP ele é processado antes do push button, né? Então o DIP tem precedência em relação ao push button, ele é mais importante que o push button. Ele age antes do push button ser analisado, né? Certo? Vamos botar isso em todos os estados ali. E aí, o que a gente faria com o push button aqui? Bom, aí a brincadeira vai longe, né? O que eu faço quando o usuário clica num botão? Basicamente é essa a pergunta. E aqui no 6 e no 5, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou voltar do 0. Então vocês já vão entender como é que vai funcionar o código aqui. Vamos rodar a simulação. Tá rodando normalmente, estão vendo lá? Deixa eu tirar isso daí da telinha, né? Ó, tá fazendo a nossa sequência normal. Acionei o DIP é prioritário, né? Agora você... Primeiro, eu não vou fazer essa sacanagem, tá? Mas é interessante eu mostrar isso. Desliguei o DIP, voltei para o estado 0. Voltou a máquina a funcionar ali do jeito que ela estava funcionando. Apertei uma vez o botão. Opa, não funcionou, devia funcionar. O que houve aqui? Estranho. Porque não está funcionando. Passou para todos desligados, todos ligados. Um pouquinho. Será que eu não botei todos? Não, botei sim. Ah, né, o cara que não botou para estado 5. Aí era sacanagem, né? E aqui é estado 5, né? Eu me sabotei, né? Tem que ficar entre os 5 e aqui tem que ir para o 6, desculpe, né? Do 5 para o 6 e do 6 para o 5. Agora vai, né? Senão não ia funcionar nunca. Tá? Então, de novo, né? Voltou para a sequência normal, apertei o botão aqui. Ele vai ficar... mas tem alguma coisa. Eu tenho que apertar com um pouquinho mais de vontade ali, tá? Ele vai ficar em todos ligados, todos desligados, até que eu aperte o botão de novo, estão vendo? Notem que eu vou mexer no Deep Switch aqui e não vai dar diferença nenhuma. Olha ali, ó. Estão vendo? Então, por que não dá diferença? Porque o Deep Switch no estado 5 e no estado 6 ele não é processado, né? Certo? Por isso que ele não faz diferença nenhuma. Agora, quando eu apertar de novo, voltamos lá para o estado 0 da minha máquina. O Deep Switch volta a ser analisado. Melhor ainda, né? Se eu tô no estado do Deep Switch, que é o estado 4, eu fico no estado 4 até que o Deep Switch volte a estar aberto, né? Mas se vocês olharem no nosso código, e por isso que o código tem que ser montado assim, o push button continua sendo lido e processado. Vocês concordam comigo? O que significa que se eu apertar o push button aqui uma vez e eu desligar aqui o Deep Switch, ó, bom, não processou, deveria estar processando. Tá apertando em menos de 20 milissegundos aí, Bob. Eu acho que é isso, cara. A minha simulação tá... Eu tenho a impressão que é isso. Meu simulador tá muito lento. É que o simulador 20 milissegundos é mais tempo, né? Sim. Eu tenho que segurar, porque ele tá muito lento, né? Tá, aqui ele tá fazendo a sequência normal, ó. Vou ligar o DIP e agora deixa eu segurar o botão um tempinho aqui, tá? Maravilha. Agora eu vou abrir e vocês vão ver que ele voltou pro 0 e em seguida... Não, cara, ele não tá processando mesmo. Tá? Por quê? Boa pergunta. Aí eu tenho que ver aqui o meu código, o que aconteceu, tá? Mas ele deveria estar processando o Deep Switch, independente do valor ele deveria estar processando o push, perdão, independente do valor do Deep Switch, tá? Algum errinho aí que eu não estou percebendo. Em suma, a ideia aqui nesse caso era só mostrar para vocês como é que eu consigo processar. Então, o que eu estou fazendo agora? Com esse processamento do push fora o debounce, que eu já expliquei, com esse processamento aqui do push button, pessoal, eu estou conseguindo processar eventos de clique, né? Perfeito? O simulador tá lento mesmo, né? Eventos de clique, tá? Ou seja, né? Eu fico executando alguma coisa até que eu pressione de novo um botão. Tranquilo? Que é o que a gente espera de comportamento de um push button. Tá, aí vocês poderiam me dizer, Bob, não, é chatinho de implementar
o tratamento no botão, sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? Sendo que o correto mesmo era a gente estar ainda usando no circuito lá um Max daqueles que eu mostrei para vocês, né? Um Max 6818, Max 6816, para fazer a proteção física, não para estar usando o debouncing software, tá? Mas tudo bem, a gente jogou o papel de tratar a oscilação ali elétrica do botão para dentro do software. Tá, maravilha. É justamente por isso, tá? É justamente por isso, eu só vou começar esse tópico, tá? Acho que o nosso tempo foi bem gasto aí até o momento, mas eu vou começar o tópicozinho só para mostrar para vocês. É justamente e por isso, pessoal, que a gente acaba adotando uma biblioteca. Então, na prática, o que aconteceria? Se a gente continuasse o nosso desenvolvimento aqui, não, na verdade, eu vou te dizer que eu botei 70% da biblioteca aqui, tá? Por quê? Porque eu botei o debounce e botei também o temporizador, tá? Mas, se eu fosse continuar fazendo o tratamento da máquina de estados do meu push button completa, mais isso, mais aquilo outro, eu ia chegar numa biblioteca, tá? E aí entra uma parte interessante do Arduino, que é a existência de bibliotecas externas que a gente pode utilizar, tá? Então, existe uma biblioteca que a gente chama de biblioteca Button, tá? Que é justamente uma biblioteca que me permite fazer todo esse tratamento referente a botoeiras, tá? Eu vou passar essa etapa aqui do instalando uma biblioteca, vocês têm lá no texto, lá que eu deixei disponível para vocês, e é uma coisa bastante simples, tá? O jeito que a gente instala uma biblioteca no ambiente do Arduino. O único comentário que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Deixa eu retornar. Se vocês forem usar no Tinkercad, notem que eu deixei aqui no Moodle, além da biblioteca Button, que está aqui embaixo, ó, Button, é um arquivinho zip, tá? Eu deixei também aqui uma página dizendo, ó, para incluir biblioteca Button no Tinkercad, perfeito? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os arquivos da biblioteca, dei uma trabalhada neles para conseguir a gente usar ele dentro do Tinkercad, tá? A única coisa da biblioteca Button no Tinkercad que não vai funcionar são as callbacks, tá? Eu ainda não tive tempo de descobrir por que o Tinkercad dá pau. Se eu pegar esse arquivo e botar dentro do Arduino IDE do jeito que eu alterei a biblioteca, no Arduino IDE funciona. No microcontrolador físico, está funcionando perfeito. No Tinkercad, ele dá um erro. Eu não consegui ainda ter tempo de descobrir qual é o erro que o Tinkercad está reclamando. Maluco, porque funciona na prática, tá? Inclusive, não dá erro nenhum, tá? E tentar contornar esse erro para vocês permitirem. Mas o uso que a gente quer da biblioteca funciona super bem, tá? Então, só vou introduzir aqui o tópico. Então, a biblioteca Button, tá, pessoal? Ela é uma biblioteca que justamente permite que a gente trabalhe com botões já oferecendo essas funcionalidades. Então, basicamente, é uma bibliotecazinha que ela é suportada pelo Arduino, apesar de ela estar no GitHub, tá? Existe essa biblioteca no que se chama de Arduino Playground, que é um conjunto de bibliotecas que os caras do Arduino acharam interessante disponibilizar para o pessoal usar. E vocês vão ver que vai ser extremamente simples o trabalho, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, não na semana que vem, na verdade, eu vou mostrar para vocês semana que vem, mas através de uma videoaula, até lembrando vocês que semana que vem é feriado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer aula síncrona, porque eu não sei se vocês não vão sair, não vão viajar, não vão fazer alguma coisa mesmo com pandemia, né? O que eu vou fazer? Eu vou gravar a nossa aula e vou disponibilizar lá, e aí, dúvidas, a gente tira na outra aula, tá? Em suma, vou fazer a nossa videoaula comum. Na verdade, vou fazer uma videoaula da Button e da Keypad, tá? Das duas bibliotecas. Bom, em suma, essa é uma bibliotecazinha que funciona, e aí trabalhar com o botão vai ser uma coisa extremamente simples, tá, pessoal? Basicamente, eu vou usar um tipo de dados que representa o botão, que é a classe que é implementada na biblioteca, que é Button. Vou usar um nome, button.push, deep, o nome que vocês quiserem. E aí vou dizer que é um botão num pino tal e que está usando uma resistência de pull-up, uma resistência de pull-down ou pull-up interno. Depois, que é esses três modos, né? Ou pull-up interno, ou pull-down. Essa biblioteca já vai estar dentro dela o debounce de 20 milissegundos, que a gente consegue alterar se a gente quiser, tá? Para um outro intervalo, mas o padrão é 20 milissegundos. E essa biblioteca já vai implementar a função necessária para trabalhar com o interruptor, que é essa daqui, para saber se o interruptor está aberto ou está fechado, e já vai nos entregar a função que eu tentei implementar ali com vocês, que é a função que vai me indicar se alguém clicou no push button. Entenderam?
Então, ao invés de eu estar implementando essas funções, vocês têm que saber como elas foram implementadas, eu passei a aula hoje mostrando para vocês, mas ao invés de agora eu ter que sempre estar reimplementando e trabalhando com aquelas funções que vocês poderiam usar, porque elas funcionam perfeitamente, tá? E posso, inclusive, deixei lá no texto, mas posso disponibilizar lá em termos de código também, o código do push button completo, tá? Vocês podem usar essa biblioteca como alternativa, tá? Ela é mais, digamos assim, mais resumida para trabalhar, mais concisa, tá? E ela funciona à semelhança daquelas funções que eu implementei, tá? Depois dessa biblioteca, não vou me estender mais aqui, tá? Depois dessa biblioteca, vocês vão ver que vai ter uma outra biblioteca que ela vai servir para quê? Assim como a gente tem push button, deep switch, a gente também vai ter o tecladinho, gurizada, certo? Esse monstrinho aqui. Então, o que é um teclado? Eu vou explicar isso para vocês com calma na videoaula, tá? Mas se a gente for reduzir, um teclado é um conjunto de botões. Só que ao invés de eu ter um push button, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 push buttons, concordam? Então, o que a gente tem? Eu poderia representar cada um dos botões do teclado como um push button, tá? Ou é mais fácil eu criar uma forma de trabalhar com o teclado como um todo, tá? Porque, inclusive, eu tenho que fazer uma rotina de varredura em razão das vias, né? Eu tenho vias representando as colunas e as linhas que me representam a ligação física de cada um dos botões que eu teria aqui dentro do meu teclado. Então, vai ter uma outra biblioteca que vai implementar o mesmo debounce que a gente viu, o mesmo tratamento do push button que eu introduzi ali para vocês, só que ela vai fazer isso dentro de uma biblioteca. E o que é interessante nisso? Notem que se a gente fosse usar cada botãozinho aqui individualmente, eu teria que ter, não sei se vocês se deram conta, né? Eu teria que ter, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis para cada um dos botões, né? Certo? Para cada um dos push buttons, porque teclado é push button, tá, gurizada? Aqueles tecladinhos é tudo push button, tá? Ou seja, eu teria 5 vezes 16, né? Então é mais fácil a gente fazer isso dentro de uma biblioteca, porque ela gerencia isso de uma forma mais inteligente para a gente, ok? Eu vou deixar esse código aqui no Moodle, tá? Vocês não se preocupem. E aí, se vocês têm alguma pergunta, por favor, vamos lá. Tá, deixa eu ver se eu entendi, professor. Tem uma biblioteca só para o teclado, então, é diferente do push button. Tem, então. Aqui, ó. Inclusive, já deixei ali para vocês lá no Moodle, ó. Eu não cheguei a comentar, mas já deixei ali. Tá vendo ali, biblioteca Keypad? Aham. Então, tu tem a Button, tu tem a Keypad. Eu deixei ainda uma terceira biblioteca que eu vou comentar depois, tá? Que é a biblioteca Bounce. A biblioteca Bounce, ela serve só para fazer o debounce. Basicamente, a biblioteca Bounce é aquela funçãozinha que eu implementei ali, ó. É a minha função aqui, debounce chave, entendeu? Só que aí é genérica, né? Ela não tá preocupada se é um botão, se não é um botão. Ela interpreta o seguinte, tem uma entrada digital e eu tenho que fazer o debounce dessa entrada. Tem que ligar um sensor, no caso. Isso, porque, cara, gente assim, ó, pegando o que o Fabiano falou aí, tá? Vocês têm que entender que o que está acontecendo para um botão pode acontecer para qualquer outro dispositivo. Por exemplo, chave fim de curso. Já ouviram falar de chave de fim de curso? O que é uma chave de fim de curso? Um botão, cara. Ah, mas ela não é construída como um botão. Vou mostrar o que é uma chave de fim de curso aqui para vocês, né? Se vocês nunca viram. Eu já estou falando em automação daí, né, pessoal? É um contrato aberto ou um contrato fechado. Exatamente, cara. Chave de pior que um botão, porque um botão fica no painel limpinho. Assim, isso, lá no meio da sujeira, lá pegando mau contato. Ó, isso daqui é uma chave de fim de curso, gurizada. Pô, vai demorar para abrir, pô. Isso é uma chave de fim de curso, micro switch, como eles chamam também, tá? É uma chave, velho. Vai ter bounce. Entenderam? Mostra outro desenho dela ali embaixo, ali, professor. Ó. Oi? Mostra outro desenho dela ali embaixo. Ah, o símbolo, sim. Uhum. Isso daí. É uma chave de fim de curso, tá? Vai ter bounce. Ah, mas eu quero só eliminar o bounce da chave. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente comentou vai acontecer, tá? E o bounce, eu vou me permitir mostrar isso para vocês. A aula que vem eu vou pegar o Arduino físico, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o efeito do bounce fisicamente. Tá? E aí vocês vão ver, é uma bosta. O que vai ser o bounce, tá? Na prática, pessoal? O bounce vai ser o seguinte, ó. Tu vai ter apertado o botão uma vez e pro código é como se tu tivesse pressionado 10 vezes. É uma desgraça. Imagina na chave de fim de curso. Fechou, chegou ao fim do curso e é como se a máquina tivesse com problema.
Ela tivesse voltado, ido, tu entendeu? Então, todo o circuito... Oi? Professor, esse fenômeno do bounce seria porque a velocidade de leitura é, digamos, a velocidade da luz, praticamente. Então, ele faz várias leituras ao mesmo tempo, é por isso? Não, o bounce ocorre pelo seguinte, do ponto de vista de circuito, seria extremamente fácil explicar para vocês, tá? O bounce acontece porque não existe variação abrupta nem de corrente, nem de tensão. Certo? Tchê, como é que eu posso tentar te explicar? Vai na tua casa, pega o interruptor lá de luz, tá? Deixa tudo escuro, pega o interruptor de luz e tenta abrir ou fechar a chave. Tu vai ver aquele arco na chave, concorda comigo? Aquele arco fotovoltaico. O que é aquele arco fotovoltaico? Aquilo tá dizendo que, muito embora tu esteja abrindo a chave ou fechando a chave, em razão da proximidade dos contatos, formou um arco, etc. Todos esses efeitos, eletricamente, se tu botar no osciloscópio, é como se tu estivesse abrindo e fechando, tu entendeu? E Sim, como o teu microcontrolador lê muito rápido, ele vai ler como se tu estivesse abrindo e fechando, e não como... Ele não entende que aquilo é um efeito eletromecânico, tá ali? Ele acha o seguinte, o cara abriu, fechou. Então, o debounce, então é para amenizar esse efeito elétrico aí. Com certeza. Momentâneo, né? Amenizar não, né? Resolver, porque se tu deixar isso no microcontrolador, foi esse teu programa. Sim. Imagina um menu, cara. Vou te dar o exemplo, tá? Um menuzinho, uma tecla para ir para cima, outra tecla para ir para baixo, tá? O que tu vai acontecer? Tu vai apertar uma vez para cima e o menu vai vir em 50 posição para cima. O teu usuário vai te mandar longe. Teclado, tu vai apertar o 1, era para digitar o 1 uma vez, né? Mas tu vai apertar o 1 e o código vai interpretar como se tu tivesse apertado 50 vezes o 1. Entendeu a brincadeira? Então tu tem que eliminar isso. Tu pode fazer isso fisicamente via os circuitos que eu tinha comentado lá antes, ou tu pode fazer em software. Tá? Sendo que o recomendado, na realidade, é fazer em hardware, físico. Tá? Mas a gente contorna via software também. Na verdade, o mais recomendado é ter os dois, né? Porque daí tu garante que não vai dar problema. Certo, minha gente? Mais alguma pergunta? O teclado do meu Note aqui estragou o bounce do Wii, professor. Eu aperto, aparece um monte. Cara, parece piada, né? Mas o teu teclado tem isso, a BIOS faz isso, tá? Porque o teu teclado tem efeito de bounce. Na verdade, o teu teclado, inclusive, tem configurações no software de debounce, porque o que ele faz? Quando tu aperta uma tecla, como eu vou fazer aqui no chat, né? Vamos ver se o chat implementa isso, inclusive. Quando tu aperta uma tecla no teclado, ele interpreta como se fosse uma única pressão, desde que tu não segure por um certo intervalo de tempo, né? Então, apertei uma vez, é uma vez. Agora, apertei e segurei, ele interpreta como vários cliques, tu tá vendo? Por que isso? Na verdade, não tá vendo porque eu não mandei a mensagem, né? Mas vou fazer aqui no browser, aqui dá para vocês verem, ó. Mais fácil mostrar no browser. Ó, apertei o 1, ficou uma vez só, né? Agora, quando eu apertei o 2 e segurei, olha ali, né? Parece um monte de 2. Por que isso? Porque o software da BIOS e do Windows que controla o teu teclado, ele interpreta esses eventos, tá? Ele faz uma proteção contra debounce, ele interpreta o seguinte, o cara apertou, saiu do estado aberto para o estado fechado e ele manteve no fechado, ou seja, ele está segurando o botão. Então ele interpreta que tu está querendo repetir. Tudo isso a gente consegue fazer em software, gurizada. Tudo. Qual que é o dispositivo físico, né? Elétrico, eletrônico, que faz esse controle aí? Qual o controle contra debounce? Exato. Cara, eu deixei para vocês lá na leitura, que tu entrou depois, tá? Eu deixei para vocês lá na leitura ali, que tá na semana. Eu deixei alguns exemplos, tem mais, tá? Uhum. Mas eu deixei aqui, ó, tu pode fazer isso com um circuitinho desse tipo, um circuitinho RC. Na verdade, esse é um circuito com proteção por pull-up, mais o circuito de debounce, que é essa resistência, esse diodo, esse capacitor e um Schmitt trigger. Ou tu pode fazer isso, e aí, inclusive, eu mostro como é que vocês calculam, tá, a proteção. Ou tu pode fazer isso via esse CIzinho aqui, Max 6816, Max 6818. Tem um monte de outros circuitos, tá, na realidade, tá? Só tô mostrando um aí. Quando eu fui escrever isso daqui, cara, eu não vou falar de 50 CI diferente. Falei de um que agrega várias funções, entendeu? Entendi. Então tem lá para vocês lerem também. Perguntas?